no nosso site, saber o que é notícia lá no portal sbtnews.com.br. Eu queria abrir a coluna da nossa analista de política, Basília Rodrigues, porque ela traz matéria aqui falando sobre Campos Neto, que se reúne com o presidente do Banco Central da Colômbia para incentivar PIX. O economista viajou ontem, no domingo, à Colômbia. Ela diz o seguinte: ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai se encontrar com o presidente do BC da Colômbia nos próximos dias para falar da experiência com a criação do PIX no Brasil e caminhos de expansão do sistema instantâneo de pagamentos para outros países. Pois é, o economista viaja à Colômbia neste domingo. O PIX é o maior instrumento de inclusão financeira da história recente, afirmou o ex-presidente do BC, a coluna de Basília Rodrigues, que agora está ao vivo com a gente para comentar esse assunto. Basília, é com você. É isso, olha, ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, tem feito viagens para vários países, especialmente aqui na América do Sul, América Latina, para mostrar como que a tecnologia do PIX funcionou, foi criada aqui no Brasil e pode alcançar nacionais de outros países, né? Ele destacou nesta breve conversa comigo que no México houve uma tentativa de implementar um PIX, um sistema de pagamento instantâneo, que não deu certo por conta da dificuldade de comunicação com outros sistemas, mas que na Colômbia isso está avançando em passos mais largos. Há poucas semanas, a Colômbia anunciou o seu próprio sistema PIX, o BREB, e já de cara acionou 30 milhões de chaves de acesso em poucos dias. Só para a gente ter uma ideia, a população colombiana é formada por cerca de 50 milhões de pessoas e em poucos dias 30 milhões de chaves de acesso já estavam habilitadas pelo Banco Central colombiano. Então, para saber o que deu certo no Brasil, como expandir essa tecnologia, saber dos erros, dos acertos e, enfim, as boas práticas que foram adotadas pelo Banco Central na gestão de Campos Neto, o ex-presidente do BC viajou para a Colômbia. Lá vai se encontrar com o presidente do BC colombiano. Campos Neto deixou o BC brasileiro em dezembro de 2024, ele que foi substituído pelo presidente indicado, pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo. Hoje, Campos Neto voltou a trabalhar no sistema financeiro privado. É um dos principais alvos aí de críticas de integrantes do atual governo diante da alta dos juros, que está na casa dos 15%. Houve uma interrupção no aumento dos juros sob a nova gestão do BC de Galípolo, mas ainda assim é motivo de descontentamento para o governo, que esperava uma redução mais assertiva do tamanho da taxa Selic no Brasil. Isso não aconteceu. Parou de crescer, mas ainda é uma taxa muito alta. E aqui, Vitória, eu destaco uma declaração feita pela ministra Gleice Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais do governo, a nós do SBT News, em que ela diz que essa taxa de juros estratosférica começou com Roberto Campos Neto, que fez terrorismo fiscal. O Galípolo, quando assumiu, indicado pelo Lula, continuou essa escala e agora parou, mas teria que baixar mais. Nessa rápida conversa com Campos Neto, ele falou mais da pauta positiva, né? Evitou entrar nestes assuntos que tratam das críticas contra ele e o tamanho da taxa de juros deixada ali pela sua gestão e o entendimento que ainda é preservado pela necessidade dos juros não caírem de uma vez ou de uma hora para outra diante do equilíbrio que é feito com o volume da inflação aqui no Brasil. O Campos Neto deu uma declaração para nós nessa breve conversa em que ele diz: o PIX, que é uma das principais obras da sua gestão, o PIX é o maior instrumento de inclusão financeira da história recente. A gente segue com mais informações do Banco Central ao longo da programação do SBT News, hoje, nas próximas semanas, porque até o dia 31 de dezembro
terminam os mandatos dos últimos diretores do BC indicados ainda na gestão de Jair Bolsonaro. Então, a partir daí começa a funcionar um BC totalmente indicado pelo atual governo Lula. Então, ainda que estejam nos bastidores, muitas conversas estão sendo feitas sobre estes novos diretores. Então, você tem ainda 2 vagas que dizem respeito à gestão anterior, a de Bolsonaro e também a de Campos Neto, e agora vão ser substituídas porque acaba o mandato, Lula fará as novas indicações. Ele tem ouvido bastante o próprio Galípolo, que é o atual presidente do BC, e ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas pouco de informação vazou até aqui de quem poderão ser estes substitutos. Fato é que quando os novos nomes forem indicados, eles ainda precisarão passar por sabatina e votação no Senado Federal. Vitória? Basília, tem outro destaque aqui na sua coluna. Eu queria aproveitar a sua participação aqui com a gente para a gente poder comentar, porque senadores vão ressuscitar proposta de taxação dos BBBs, bets, bancos e bilionários. Polêmica, hein? Nova versão propõe taxas ainda mais pesadas e promete mobilizar debate da cobrança de impostos de setores com lobby consolidado no Congresso. Me conta como que vai ser feito esse trabalho agora, então, no Senado. Pois é, não tem nada a ver com o Big Brother Brasil, mas acabou sendo batizado, né, com esse BBB de bets, bancos e bilionários, e é assunto popular também, diz respeito também ao show da realidade no Brasil, em que as pessoas mais ricas ou as instituições mais abastadas acabam não pagando os impostos aos quais deveriam estar submetidos, né? Este é um ponto de importância no governo e que converge com alguns políticos também aqui no Congresso Nacional. Neste momento eu estou falando de dentro da Câmara dos Deputados. Há pouco a gente deixou uma entrevista com o vice-presidente da CPMI e do INSS, mas o assunto que eu vou falar tem a ver com o Senado. Então, lá no Salão Azul do Senado Federal, conversei com alguns políticos que me disseram: vamos ressuscitar o texto, aquele trecho da MP da taxação que acabou não indo à votação porque caducou, perdeu espaço na pauta aqui da Câmara dos Deputados. Então, se os deputados deram essa solução ou essa resposta ao governo, não colocando o texto em votação, né, porque houve a retirada de pauta, lá do lado do Senado Federal tem parlamentares, tanto governistas, tidos independentes ou de oposição, dizendo que não dá para ficar sem taxar estes setores. Então, a gente está falando das bets, que são casas de aposta, os bilionários, porque existem investidores aí de letras de crédito, como LCIs e LCAs, que hoje são isentas do pagamento de impostos, e também instituições financeiras, as chamadas fintechs, que são tipos de bancos, né, que passariam a contribuir com o recolhimento destes impostos, passariam a pagar, então, essa taxação. Um dos principais autores desse novo texto que vai ser ressuscitado lá no Senado Federal é o senador Alessandro Vieira, ele que é do MDB de Sergipe. Ele disse que vai vir com uma tarifa mais pesada ainda. Na avaliação dele, no Senado, essa proposta é mais viável. Muitos senadores têm sentido que suas bases apoiam isso. E num formato de alíquotas mais agressivas, vamos conseguir mobilizar muitas pessoas. Para a gente ter uma ideia de quem mais, além desse político, está apoiando o texto, o senador Cleitinho, que é justamente alguém de oposição ao governo, está alinhado com essa proposta. Ele também entra como um coautor e recentemente afirmou: a gente vai consertar isso no Senado Federal. Como é projeto de lei, tem a sua tramitação iniciada na área das comissões. Tudo leva a crer que vai começar pela Comissão de Assuntos Econômicos, uma vez apresentado o texto, depois vai ao plenário do Senado Federal e só então volta para cá, para a Câmara. Então, qual é a diferença? A MP da taxação, que foi proposta pelo governo, que ficou ali
pedindo para que esse texto entrasse em votação, acabou sendo retirada de pauta na Câmara, mas uma parte dessa proposta até chegou a ir para votação. Não esta parte da taxação dos BBBs. Agora há um grupo de senadores de diferentes partidos, de lados políticos diferentes também, que concordam neste ponto. Tem que ter a taxação dos bancos, dos bilionários e também das bets. Lá no Senado Federal vai iniciar a tramitação, tudo leva a crer, nesta semana, um novo projeto de lei que precisa ser discutido, votado em comissão, depois no plenário, para vir para cá, para a Câmara. O que muda, né? Além da casa que dará origem a essa votação. Eles acham que vai formar muita pressão, vai cair para a opinião pública de uma maneira diferente pela qual a MP da taxação do governo foi vista semanas atrás, porque há um entendimento de que o povo vai entender que pessoas que não querem pagar impostos e até teriam condições para fazer isso, estão fazendo lobby aqui no Congresso Nacional e sendo protegidas, né? Diferentemente da maior parte da população brasileira que sim paga os seus impostos. Vitória? Obrigada, Basília. Cenas dos próximos capítulos, então, e a gente acompanha tudo, é claro, você fica bem informado na coluna de Basília Rodrigues, lá no sbtnews.com.br. Todas as informações você encontra lá na sua fonte segura de informação.